Oi, gente, tudo bem? Hoje o podcast é mais que especial e nós vamos falar de nutrição e comportamento. A gente vai falar agora com a Tatiana Pontes, nutricionista. Desculpa, gente, a minha nutricionista, mas abafo o caso porque eu estou fora de forma e ela vem me buscar aqui no podcast. Exatamente, tá voltando em breve. E a Tati, ela é uma profissional referência no nosso estado e, inclusive, agora em 2022, recebeu premiação de nutricionista Top of Mind. Conta pra gente, Tati, quem é a Tati Pontes, um pouquinho da sua trajetória, mas antes, muito obrigada por estar aqui e por ter aceito o convite. Eu que agradeço, me sinto honrada, te admiro demais e pra mim é um privilégio, um prazer. Obrigada pelo carinho, pelo convite. Linda. Me fala de você, fala um pouquinho da sua trajetória, a escolha pela nutrição, as suas formações, enfim, conta um pouquinho quem é a Tati. Então, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre quis fazer nutrição, desde a minha adolescência. Eu fui uma criança magra, tinha muita dificuldade para comer, não gostava de comer, não. Na adolescência, eu comecei a oscilar muito peso e ter alguns episódios de exagero e até mesmo de compulsão. Então, eu transitei um pouco, não cheguei a ter anorexia, nem nada, não. Mas de compulsão e fazer dieta muito restrita, e emagrecer, e ficar muito magra. E isso me incomodava muito, porque eu não queria sair de casa, eu não queria tirar foto. Quando eu saía, eu achava que as pessoas estavam olhando pra mim e falando, nossa, olha o tanto que a Tatiana engordou. Eu ia tomar banho, eu não tinha coragem de olhar pro meu corpo. Era bem desse jeito. E aí eu resolvi fazer acompanhamento nutricional na época. Então, assim, eu me interessei muito pela área e aí eu optei por fazer nutrição. Então, desde então, eu quis trabalhar com a nutrição e me interessei muito na época, principalmente pela parte comportamental e emagrecimento, porque era a minha dor. Aonde pegava, né? Uhum. E agora são 19 anos de formada. E dentro da formação, o que você fez assim, de especialização? Tem alguma área específica que você atenda mais clientes, mais pacientes? Uhum. Eu comecei muito na área do emagrecimento. Uhum. E aí eu tenho especialidade em TCC, que é terapia comportamental cognitiva, coach, porque não adianta você simplesmente pegar um cardápio, e isso você pega na internet. Por mais que você receba um cardápio individualizado, prático, de acordo com as suas necessidades, nós sabemos que o problema mais está na relação com a comida, né? Na relação cultural, emocional, social, as memórias afetivas, como que aquela pessoa foi criada. E então não tem como você ter um resultado de sucesso sem passar por esse processo. Porque o que me ajudou muito não foi só eu ir a nutricionista, mas a terapia. Então, a terapia me ajudou muito a buscar, né, o autoconhecimento e desenvolver o meu controle e modificar minha relação com a comida. Então, eu tenho essas especializações, porque é claro que eu não abordo, não vou entrar, não é uma questão de terapia, mas com exercícios que podem ajudar o meu paciente a ter um autoconhecimento melhor, a desenvolver disciplina, a desenvolver a razão, né? Eu parar para pensar, o mindfulness, né? E trabalho muito com tentante e gestante, né? E eu sou mãe, né, recentemente. Eu tenho especialidade em nutrição e fertilidade. E também, que no caso foi a minha segunda pós, foi de nutrição esportiva. Então, eu também atendo muito hipertrofia e definição. Aí eu tenho especialidade em fisiologia do exercício e nutrição esportiva funcional. Ou seja, a gente não para de estudar nunca mais, né, Tati? Não. A gente não para de estudar, ainda mais quando a gente gosta, né? Você foi falando aí da questão do comportamento, e meu pai fala que meu avô falava uma frase. Eu não vivo para comer, eu como para viver.
E toda vez que o meu pai repete isso em algum momento, eu lembro de você. Eu falo, gente, eu tenho que falar essa frase pra Tati um dia e agora eu lembrei de falar, né? E você tem algumas frases que são bem impactantes que você usa durante o consultório. Compartilha algumas com a gente aqui pra deixar como inspiração para as pessoas. Que seja... E tem uma outra coisa também, né, que é ressignificar o que é dieta. A gente fala quando, tô de dieta, todo mundo acha que é para emagrecimento, e tem dieta para tudo. Você pode falar disso também? Tanto das frases, quanto também ressignificar o que é dieta. Então, algumas frases, né, que os meus pacientes, né, falam que são mais impactantes, uma delas o momento para eu comer é para ser um momento prazeroso. Né? E não para toda vez que eu precisar de uma fonte de prazer eu buscar ela na comida. E uma outra que é marcante também é o seguinte: na vida não dá para você viver de vontade, senão você não vai construir absolutamente nada. E é verdade. Eu costumo falar muito para os meus pacientes o seguinte: nós precisamos, para nós realmente termos resultado e ressignificar a palavra dieta, né? Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e entender quais são os motivos pelos quais eu quero fazer isso. Então, no trabalho. Por que no trabalho, geralmente, a gente desenvolve bem a disciplina? O que é disciplina? Disciplina é você fazer aquilo que é importante, independente da sua vontade. Isso é disciplina. Por que no trabalho nós somos bem disciplinados? Porque todos os dias, ou quase todos os dias, você fala não para a sua vontade de dormir 5 minutos a mais. Você fala não para a sua preguiça de ir trabalhar. Você fala não para suas emoções. Às vezes, naquele dia, você está emocionalmente abalado, você não deixa de trabalhar por causa disso. Ou você está exausto, você tem que trabalhar até 8 horas da noite. E você fica no trabalho. Por quê? Por que no trabalho você consegue dominar os seus impulsos, vontades e emoções? E na alimentação não. Porque no trabalho está claro os motivos pelos quais você está ali. O que é motivação? Motivo para agir. Então, você precisa do dinheiro no final do mês. Esse é o nome que está em jogo. Ou você quer conquistar uma posição melhor. Ou você tem uma relação de confiança com seu líder e aquilo ali você não pode quebrar. Tem tantas coisas, né? Os motivos são de cada um. Sim, mas assim, dando os 3 básicos principais, né? Que seria o dinheiro que você precisa. Esse é o nome que está em jogo, então assim, você honra o seu nome. E o terceiro, a sua ambição profissional, de crescimento e tal. Então, essa pelo menos todo mundo tem, essas 3, né? E então tá muito claro. Então, o dia que você tem vontade de falar, nossa, que vontade de largar esse emprego, nossa, tá difícil, ou meu chefe é difícil demais. Aí o que você lembra? Eu sei onde eu quero chegar, eu preciso de dinheiro no final do mês, é meu nome que tá em jogo aqui, eu fiz o compromisso. Então você vai. Nossa, eu tô com preguiça, nossa, eu tô tão ruim. Eu mesma, eu passei por um momento difícil na minha vida que eu tive um iniciozinho de depressão. E todos os dias eu levantava da cama, eu sentava, conversava comigo, Tatiana, vamos trabalhar e tal. Então eu conversava comigo e eu ia trabalhar mesmo nesse momento. Então tá claro o motivo. Mas muitas vezes na alimentação não está. A pessoa, às vezes, ela quer emagrecer para uma festa, para um casamento, para uma viagem, entende? Então, muitas vezes, não está claro. E ela acha que ela vai começar aquilo ali, que ela não vai falhar. Ela acha que ela vai começar aquilo ali, que ela sempre vai estar motivada. Então, com a alimentação é da mesma forma. Por mais que você goste de salada, de frutos, o desejo do dia nunca vai ser a salada ou a fruta. Por mais que você ame seu trabalho, você nunca vai acordar um domingo pensando, nossa, que pena que hoje é domingo porque eu queria tanto trabalhar. Ou que pena que eu estou aqui na praia porque eu queria tanto trabalhar. Isso não vai acontecer. É igual com a alimentação. Entende? Então a pergunta não é que dia a vontade de comer doce vai passar. A pergunta é como eu vou lidar com as minhas vontades. É igual no trabalho. Entende? Então precisa estar claro. Porque o dia mal vai chegar. O dia que você vai ter preguiça de fazer comida. O dia que você vai estar com vontade de chutar o balde. O dia que você não vai querer fazer nada. E o dia que você vai estar animada e empolgada. Então, se você for agir baseado no seu sentimento, você não vai construir nada. Porque as nossas vontades sempre serão contrárias aos nossos objetivos.
Sempre, sempre, sempre. Então, eu acho que é uma questão de você internalizar isso e entender também que o desconforto, ele faz parte do nosso crescimento e que você vai lidar com ele independente da sua escolha. Entende, Karina? Então... É tão simples e, ao mesmo tempo, extremamente complexo. Porque o agir, né? É extremamente complexo. E uma coisa que eu aprendi muito e que pra mim funciona, né? É o planejamento, né, Tati? Sim. Se você não tiver com o planejamento certinho, ele facilita, o não planejamento facilita que você rompa o seu compromisso com você mesmo. Sim. Né? Então, assim, não, só hoje porque eu não preparei a alimentação ou esqueci de comprar isso ou aquilo outro. E eu queria que você falasse um pouquinho quanto o planejamento é importante para mudar o hábito e criar disciplina, criar rotina. Tá. Só buscando um pouquinho o gancho de ressignificar a palavra dieta, né? Boa. Então, a dieta, ela é um estilo de vida. Então, é importante eu encarar isso como algo que eu vou fazer para o resto da minha vida. O que vai diferenciar é que no processo que você quer emagrecer, você vai fazer déficit calórico. No processo que você vai manter, você já vai consumir uma quantidade de calorias para você manter aquele peso. Tá? Por isso que é muito importante também nós transitarmos pelas estratégias. Então, Tatiana, eu me identifico melhor com a estratégia mais mediterrânea, que é peixe, castanha, azeitona, queijo, legal. Entende? Tem gente que se identifica mais com a low carb. Então, é muito importante, porque a alimentação tem que ser prazerosa, ela tem que ser gostosa. E também nós precisamos lembrar que o que dá sabor à comida chama-se tempero. Uhum. Então, não tem dia para começar e terminar. É entender que é um estilo de vida, que você escolhe aquilo, porque aquilo vai nutrir seu corpo. E aí, a mudança de mentalidade. Eu mereço, ao invés de eu mereço uma pizza, eu mereço um doce, eu mereço cuidar de mim, eu mereço ser saudável, eu mereço ter autocontrole. Então, trocar um pouquinho esses eu mereço, porque aí fica mais leve. Então, enquanto você entende e começa a olhar para os ganhos e não para aquilo que você está deixando de fazer, fica mais leve. E aí fica muito mais assertivo, entende? Deixa eu só falar essa questão do eu mereço. É tão interessante a gente falar assim, eu mereço comida de verdade, né? Uhum. Porque o que a gente busca nessa questão do comfort food nunca é o que você disse, né? Sim. Uma fruta, uma salada, que é o que nutre, né? Uhum. E aí eu, como psicólogo, fico pensando, então, se eu tô nutrindo o meu corpo de coisas que não são legais, que têm impactos em vários sentidos, por que eu também vou nutrir a minha alma, o meu espírito de coisas que não são legais? Então, por que eu cuido de uma coisa diferente da outra? Então, a gente vai aproximando mente e corpo de forma que isso se torna mais integral. E eu tenho falado muito de saúde integral, de integrar mente e corpo, não só a dieta, porque na realidade não é uma dieta restritiva, mas é o que deveria ser o normal e que a gente se perde na nossa cultura. Isso. Né? E ainda mais aqui em Goiânia, que a gente não tem praia, a gente não tem outras. Pode perceber, todo o que é social aqui hoje é interessante isso. Goiânia e Minas também tem muito, né? Eu sou mineira, tem a ver com comida. Você vai para um restaurante, você vai tomar um café da manhã, você fala, vamos pra praia, vamos fazer alguma coisa diferente. E você percebe isso no consultório também? Culturalmente falando? Mas assim, a cultura, eu percebo que ela é mais do brasileiro, tá? E começa desde quando o bebê nasce. Então, é engraçado, porque o Pedro, eu tenho um filho, né, de 1 ano e 8 meses, e eu tirei o leite dele pela manhã. E o Pedro toma fórmula, né? Então, assim, hoje ele come ovo, ele come panqueca de banana no café da manhã. E eu um dia conversando com a minha mãe no telefone, aí eu falei pra ela que eu tinha tirado o leite, não sei, né? A gente tava conversando que eu tinha tirado o leite dele pela manhã e que ele tava comendo ovo, panqueca de banana. Nossa, tadinho! Ele gosta tanto do leite. Eu falei, mãe, se fosse leite materno, é leite industrializado. É fórmula, né? É fórmula, vai nutrir muito mais. Não, mas e o apego dele? Então, assim, é vó, querendo assim, ai, danoninho, tadinho. Gente, a criança nunca experimentou aquilo. Por que você vai dar algo pra ela que pra você é tão difícil de retirar depois, que não há necessidade?
Então, eu vejo que é muito da cultura do brasileiro. Uhum. Eu, por exemplo, eu troco qualquer prato por um prato de macarrão. Você adora massa, né? Amo massa. Então, por exemplo, aquele cabelinho de anjo com molho de tomate de verdade e queijo ralado, porque eu lembro da infância, da casa da minha avó. Memórias afetivas. Memórias afetivas. Me lembra o filme do Ratatouille, quando ele come o prato, né? Não sei se vocês já assistiram Ratatouille, é lindo o filme. E no final ele come o prato, né? E vem toda a memória afetiva. Sim. Eu, por exemplo, se eu for ao cinema e não comer a pipoca, eu prefiro não ir ao cinema. Mas aí a questão é de você se programar pra isso, entende? Tem uma outra frase depois que eu vou querer falar sobre isso. Só falando da criança, e aí é porque eu vou lembrando de outras coisas, né? Depois a gente vai compilando tudo. Mas, por exemplo, a Larissa, né, tem 13 anos. E durante a fase dela de bebê, comia super bem, sem restrição. Eu tava falando isso com ela essa semana. Falando que eu vou voltar a fazer dieta, né? E que eu preciso. Aliás, eu mereço. E que... Eu falava, filha, você comia brócolis, cenoura, não sei. E agora, a hora que fica um pouco maior, e agora na adolescência parece que piora mais. Não quero, não gosto, não sei o quê. É um esforço para introduzir uma salada. Pelo menos lá em casa, quando eles cresceram, durante a infância, super tranquilo. Depois, maior um pouquinho, começam a ficar muito restritivos. Como que é lidar com isso? Me dá uma dica. Vou te dar. Só voltando um pouquinho aqui na questão da cultura. Então, assim, eu vejo como muito uma cultura do brasileiro. Porque eu acho que mesmo a praia ela é um incentivo maior, porque a pessoa quer colocar o biquíni, ela quer estar com um corpo legal. Então, assim, né, fazer caminhada. E é um estímulo também. Mas, assim, você vê aquela pessoa que ela quer comer, ela vai sentar ali na praia no Rio de Janeiro, pedir biscoito Globo, pedir aquele camarão, o queijo, porque é o tempo inteiro passando coisa na praia. Uhum. Tanto é que as praias aqui no Brasil, elas são cheias de quiosque, entendeu? Sim. Então, eu acho que é mais uma questão cultural do que só regional, tá? Eu penso assim. Tá? Sim, é interessante o seu ponto de vista. Mas, de fato, eu acho que há um estímulo... Tudo bem, eu falei da praia, né? Mas eu penso que há o estímulo mais forte, o social sempre remete à comida. Sim. Mas então, e como aqui a gente não tem outros estímulos também, eu acabo focando muito nessa questão, né? Eu acho que muita cultura, né, do brasileiro, da mesa farta, até mesmo talvez pela história, né, do Brasil e outra. Como que, eu não sei como que você foi criada, mas as pessoas mais ou menos da nossa época, né, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, era assim, enquanto você não raspar o prato, você não levanta da mesa, entende? Então, os nossos pais não nos ensinaram a perceber a nossa sociedade. Então, eu aprendi a raspar o prato. E se eu raspar o prato, eu ganho sobremesa. Então, acaba que o doce, que a sobremesa... como uma compensação. É uma compensação, entende? Uma compensação positiva. Uma compensação positiva. Então, por isso que é tão difícil hoje nós sairmos desse automático. Porque a cultura do brasileiro, qual que é? Enquanto você não raspar o prato, você não levanta da mesa. Se você tomar injeção, a gente vai na confeitaria. E aí, eu vou até te dar algumas dicas já puxando esse gancho. Se alguém me oferecer alguma coisa, é falta de educação, não aceitar. Então, não estou com fome e estou comendo. Eu deixo melhor pro final. Eu estou pagando ali 100 e poucos para ir no japonês, ou na churrascaria, ou na pizzaria. Se eu comer um pedaço ou 10, eu vou pagar a mesma quantidade. Então, eu preciso dar prejuízo aqui nesse lugar. Eu preciso fazer jus ao dinheiro que eu estou pagando. Então, essa é a mentalidade. Então, se a gente não mudar a forma de pensar, realmente vai ficar uma coisa sempre com começo, meio e fim. E assim, eu falo muito pro meu paciente, o importante é você respeitar o seu corpo. Então, se você está passando fome porque você exagerou, você está desrespeitando seu corpo. Porque não é para você passar fome. E também não é para você ficar empanzinado. São duas formas de desrespeito. Então, para você começar desde a infância ali, foi levar seu filho para tomar uma vacina, alguma coisa? Meu filho, você tomando essa vacina, a gente vai passear no parque. Então, sempre associar com algo que não seja comida. E você pode até usar, né? Com a Larissa também. Quando você for recompensá-la com algo. Nunca envolver comida, nem presente. Porque... como nós também não fomos ensinados a lidar com os desconfortos da vida, então eu não sei lidar com medo, angústia, frustração, cansaço, são sentimentos desconfortantes, tá? E ainda mais no dia de hoje, que é tudo muito rápido, tudo muito intenso, a pessoa não quer sentir, ela não quer parar para sentir.
Então, ela não consegue lidar com aquele sentimento de ansiedade, de angústia, De frustração. E aí, o que acontece? Ela se distrai, ou comendo, ou comprando, ou bebendo. Que são as 3 formas que nós temos para regular as nossas emoções. Por quê? Nossa, que interessante. Como é que é? Ou comendo, ou comprando. Comer, comprar e beber. São as 3 formas. E por quê? São 3 coisas que liberam endorfina e serotonina, tá? O que é a serotonina? A serotonina é um neurotransmissor do prazer imediato. E nós produzimos 90% da nossa serotonina no intestino. Por isso a importância de ter uma boa alimentação. Cuidar do intestino. Exatamente. E tanto é que a serotonina está totalmente relacionada à depressão. Uhum. O intestino está bem relacionado. Então, se você não tem uma boa alimentação, você quer buscar também essa serotonina fora. O que aumenta a serotonina? Massa, doce e o álcool. Entende? Uau. Então, não é à toa que quando você precisa de um prazer imediato, você busca na massa, no doce e no álcool. Porque são coisas que vão te relaxar. Vão liberar endorfina, serotonina. E aí é um momento que você esquece os seus problemas. Aí você quer eternizar aquele momento. A sensação do prazer, né? A sensação do prazer. E como nós estamos numa época onde a sociedade está muito imediatista. E A só busca do prazer, né? A qualquer preço. A qualquer preço. E você sabe que essa busca do prazer a qualquer preço, você sabe o que ela gera na gente? Anedonia. Você já ouviu falar da anedonia? Mas explica pro pessoal o que é anedonia. Então, o seu corpo ele vai ficando anestesiado. E aí, aquela sensação de prazer que você tinha com uma colher de sopa de leite condensado, ou com uma taça de vinho, ou com uma compra no shopping, ela já não surte mais nenhum efeito. Não te satisfaz. E aí você precisa aumentar o nível. Aumentar. Uhum. Eu já vi isso muito relacionado à questão sexual, né? A questão da pornografia, do consumo exagerado disso, porque é uma fonte de prazer também. Isso, e aí, a cada vez mais, você vai aumentando o nível, e aí isso gera, inclusive, disfunções muito sérias. Então, tudo é o equilíbrio, né, Tati? E aí, por isso que eu acho muito interessante você desenvolver o autocontrole. Porque, uma outra frase, só a liberdade onde há limite, tá? Então, fala de novo pro pessoal lá, olha pra câmera e fala pra eles, dá um recado assim, ó, recado by Tati. Só há liberdade onde há limite. Eu ouvi essa frase uma vez e ela fez muito sentido pra mim. Então, eu capturei ela pra mim. Eu me apossei dela. E é verdade. Porque se você não treinar os seus limites, você não vai ter liberdade para agir. Vamos ser práticos. Você pega um sobrinho, alguém, e tá num rooftop de um prédio, tá? Você só vai deixar aquela criança correr se tiver grade, se tiver proteção, senão ela vai cair. Ela não vai ter liberdade para correr, porque você vai ficar tenso com medo dela cair. Então, ela pode correr à vontade porque ele tem limite. Então, você tem um parceiro, uma parceira. Você, não importa dela sair com uma amiga, com um amigo, com alguém, né, do trabalho. Por quê? Você sabe que ela não vai chegar bêbada em casa. Você sabe que ela tá ali e que ela não vai ficar dando em cima e dando moral para outras pessoas. Ela não faz isso todo dia, né? Então, você sabe que ela é uma pessoa que tem limites. Então, você fica tranquilo. Então, aquela pessoa tem liberdade com você. Se a relação não for abusiva, né? Não, sim. Eu tô brincando, é só porque eu tenho que alertar o povo. Sim. Mas aí, se a relação acho que for abusiva, a pessoa nem vai sai. deixar o outro sair, né? Mas, pegando uma outra questão. Você tem uma liberdade de ter uma adega na sua casa porque você não é alcoólatra. Sim. Porque se você fosse alcoólatra, você não poderia ter aquela adega. Mas às vezes você tem a adega, mas não consegue ter um pó de doce. Entende? Você não tem a liberdade de ter um pó de doce na sua casa porque você não tem limite. Enquanto aquilo ali não acabar, você continua comendo até terminar o pote. A impulsividade, né? Sim. Prejudica muito. Exato. Em tudo. Sim. Então, por isso, a busca do autocontrole, porque é libertador.
entendeu? Eu ter um doce aqui, e eu vou comer esse doce aqui, não é porque eu tô cansada, não é porque eu estou ansiosa, não é porque a Karina está comendo, não é porque hoje é sábado. Eu escolhi comer esse doce. E eu comi esse doce, ok. Então, na outra refeição, eu vou dar uma controlada. Não é porque eu tenho que emagrecer, não é questão de peso. Mas aquilo ali não vai trazer nutriente pra mim. Por que eu vou passar o dia inteiro comendo coisas que não vão me fazer bem? Entende? Então, é o que eu falo. Então, se pegar uma Karina seca, que come tudo que quer e não engorda. O que faria essa Karina cuidar da alimentação dela? Saúde, né? Tá, O motivo dela, né? O que faria ela? Se ela comer só besteira e não engordar, o que acontece? O intestino dela não vai funcionar bem, ela não vai ter ânimo, ela não vai ter disposição, a pele dela não vai ficar legal. Começa então, a ter uma série de comprometimentos de saúde. Alteração dos exames hormonais. Então, não é questão de peso. É questão, literalmente, de você ter saúde, de você nutrir o seu corpo. Então, o papel principal do alimento é nutrir. E é para esse momento ser um momento o quê? Prazeroso. Se você saber usar bem a gordura, porque o que dá sabor ao alimento é gordura e tempero. Então, pega uma massa e não coloca nada de tempero, ela não é saborosa. Não. Pega uma carne e não tempera, ela não é saborosa. Entende? Pega um peixe legal, empana ele na farinha de castanha, coloca um temperinho bacana. É uma delícia, você tá comendo de forma saudável. Então, realmente é uma mudança de mentalidade. Só que a dificuldade é essa. Eu preciso de uma válvula de escape, eu preciso de um prazer momentâneo. E às vezes eu aprendi a lidar só com esses três, com a comida, com a bebida e com o álcool. Então, eu preciso começar a ter outras válvulas de escape e, inclusive, me conhecer. O que eu gosto de fazer quando eu estou em casa? O que eu posso fazer para não comer? Entende? E tem tantas opções, né? E as pessoas se descobrem nesse momento. Sim. Porque, na realidade, é uma reconexão com você mesmo. E é um processo, né? E aí, é uma coisa que é muito interessante no objetivo do paciente, né? Na jornada do paciente. Ele saber que durante essa jornada pode acontecer episódios que vão levar ele aí a contra. Vai tropeçar um dia às vezes vai ter uma vontade de comer um doce e vai voltar a fazer tudo de novo. Tipo assim, hoje eu já comi um alpino na hora do almoço, agora acabou com a minha dieta, eu vou comer macarrão, vou comer hambúrguer, vou comer não sei o quê. Não, foi só o alpino. À noite eu vou compensar. Então, muitas vezes a válvula de escape, que eu já vi vários pacientes, é exatamente isso. Eu já comi o alpino, agora à noite eu vou comer então um hambúrguer, não sei o quê. Aí no dia seguinte, já comi ontem mesmo, então agora eu não vou fazer mais. Isso acontece com muita frequência? Então, não é que pode ocorrer uma falha, ela vai ocorrer. Aí, ó, tá vendo? Entendeu? Então não é que pode, ela vai acontecer. E, gente, tudo que a gente tá falando aqui da parte da alimentação, ela é para todas as áreas da vida, entende? Então eu costumo falar muito pros meus pacientes o seguinte: o ser humano, ele não é um ser racional. Tá? Nós agimos 90% das vezes baseado nas vontades, impulsos e emoções. Sim. 10% na razão, a razão me escolha. O desafio do ser humano para ele evoluir é escolher a razão. Quem escolhe a razão, independente da área, deslancha. Entende? Então, um atleta, um empreendedor. Então, a pessoa que chegou no topo, ela não chegou acertando. Qual que foi a diferença dela para os outros? Ela aprendeu com a falha. Então, não é uma questão de você não ter força de vontade. Então, eu escuto muito consultório, eu não tenho força de vontade. Eu estava sem força de vontade. Não, tem nada a ver com força de vontade. Nós precisamos ser práticos e dar nome às coisas. Só assim a gente vai evoluir, tá? Então, gente, essa mulher é incrível, né? Meu Deus. Parece. Então, por que você falhou? Você falhou ou porque você não bebeu água, e aí você tá confundindo fome com sede, ou porque você não planejou. Que eu falei do planejamento, tá? Que legal, pega esse ganchinho aí. Vou puxar. Ou porque você não planejou, ou porque você não parou pra pensar, e aí acabou agindo baseado pela nas emoção, vontades, pelo impulsos, impulso. emoções. Ou porque você não combateu os pensamentos sabotadores, que aí entra isso daí, não, só hoje, não, o que tem? Você tá tão cansado, você merece. Ou, quer saber? Já que, né, eu comi isso. Então, são gatilhos, né, são Tati? gatilhos. Todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Então, eu preciso olhar, peraí, aonde que eu estou falhando? Então, eu vou atuar na minha falha.
Porque eu vou melhorar ela para eu poder avançar mais uma escada. Então, é assim que a gente olha um bebê. Ele começa a andar e não sai andando. Por que nós andamos? Porque você insistiu. Você foi testando, assim não funciona, e foi testando. Até, então, caiu, levantou. Agora, antes de eu entrar nessa questão, por que a gente desiste? Vamos lá. Então, puxando aqui essa parte dos neurotransmissores. A gente falou da serotonina e temos a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor do prazer a longo prazo, tá? Então, quando você pensa... eu vou emagrecer, eu vou entrar naquela roupa, eu vou ter autocontrole. O que te dá o start para você mudar seus hábitos? A dopamina. Eu vou casar, então vou organizar o casamento, então você já pensa na festa, tudo. Então é a dopamina que te dá aquela motivação para enfrentar o desafio do caminho. Eu vou prestar um concurso. Então é a dopamina que te dá energia, a disposição para você enfrentar o desconforto de estudar, enfim, tá? Eu vou conhecer um país e eu tenho que guardar dinheiro para isso. Então, a dopamina que vai conseguir te manter... A dopamina te faz... te mantém focado nos seus objetivos finais. É simples assim. E aí, tá. Então, aí você falou assim, não, eu vou fazer... Aí você não conseguiu seguir o cardápio, ou você chegou no retorno da nutricionista e não atingiu o objetivo que você esperava. O que vai acontecer? Sua dopamina vai cair. Então, você vai ficar o quê? Desanimado, tá? Quando a dopamina cai, aumenta um outro neurotransmissor, que é a noradrenalina. Aí, isso gera ansiedade. E aí, o seu corpo, para controlar essa ansiedade, ele libera um outro, que é chamado de glia. Aí ela baixa, só que a glia, ela te leva a desistir do seu objetivo. Então, por isso que muitas vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente desiste dela. Então, o que eu posso fazer para manter minha dopamina ativa? Atividade física, dormir cedo, dormir bem, peixe, castanha, folhas verdes escuras, tudo isso ajuda a própria carne, ajuda a aumentar mais a questão da dopamina. Entende? Uma alimentação saudável te ajuda a manter a dopamina. E outra coisa que é fundamental para manter a dopamina: olhar para o objetivo. Entende? E não para o sentimento, porque como eu falei. Então, por exemplo, você ama o seu filho, você ama a sua filha. Então, tem dia que você morre de orgulho. Tem dia que você admira, tem dia que você tá morrendo de saudade, você não vê a hora de estar junto, tem dia que você não quer olhar na cara, que você tá... com raiva, as emoções vêm. Decepcionada, entendeu? Você deixou de amar? Jamais. Não. É isso. Isso é a vida. Olhar para o objetivo. Então eu quero emagrecer, mesmo que eu esteja com preguiça. Eu vou focar no autocontrole, mesmo que eu esteja triste. E não só para emagrecer, para hipertrofia é a mesma coisa, né? Para tudo. Nós vamos entrar nisso. Então, para todos os objetivos. Então, assim, quando eu falo daquela frase, né, e aí voltando para tudo, realmente ter essa liberdade, entende? De você ter esse autocontrole. Então, nós precisamos desenvolver essa disciplina em 5 áreas da vida. Dinheiro, então tem gente que ganha bem e não sabe lidar com dinheiro. Trabalho, alimentação, atividade física e relacionamento. Então, aquelas pessoas que mais desenvolvem a razão e a disciplina e sabem lidar com o desconforto, são as pessoas que mais deslancham na vida. Mas elas deslancharam porque elas aprenderam com a falha e elas perseveraram. E elas focaram no objetivo, não naquilo que elas estavam sentindo. Eu costumo dizer, né? Eu adoro frases também. Eu vi falando frase aqui no podcast. Mas só alcança o objetivo quem suporta o processo. Sim. Então... Gostei, vou pegar essa frase primeiro. Pode pegar. Então, se eu tenho um objetivo, seja da hipertrofia, seja do emagrecimento, ou seja também do ganho de peso, porque tem gente que tem problema com ganho de peso. Seja lá qual for o objetivo. Gestante. Sim, seja lá qual for o objetivo, eu tenho que suportar esse processo. E durante o processo, vão haver falhas, porque nós somos seres humanos. Não, e porque você precisa parar essas arestas. Como é que você vai avançar sem parar as arestas? E outra coisa, se conhecer e conhecer seus gatilhos te torna muito mais poderoso, Tati. Sim, esse autocontrole. E aí você consegue vencer.
Entende? Porque você tá parando a aresta do pensamento sabotador, a aresta do planejamento, a aresta de parar pra pensar, a aresta de lidar com desconforto, de falar, não, quem manda aqui sou eu, não é minha vontade. Então, eu não vou fazer, porque quem manda sou eu não sou escravo de chocolate. Isso é libertador. E isso tudo é mudança de mentalidade. Lindo. E o planejamento? Planejamento. Tudo começa com planejamento, né? Como é que você vai passar no concurso sem comprar material para estudar? Então, eu falo muito assim, que o planejamento, ele precisa fazer parte da sua agenda. Então, eu vou ao supermercado toda segunda-feira, 10 horas da manhã, porque é o horário que eu consigo. Não a hora que der, não quando sobrar tempo, não quando acabar, não. Então, tudo começa pelo planejamento. Nós somos igual uma bateria de celular. Então, quando você acorda, a sua energia tá cheia ali. Depois, ela vai diminuindo ao longo do dia. O momento que você mais sente a comer é no final do dia e à noite. Por quê? Enquanto você tá no trabalho, você tá concentrado em algo. Quando você deixa de concentrar, que você quer comer, porque você começa a lembrar das coisas. Eu mereço, meu dia foi cansativo e tal. E aí, geralmente, você não planeja, principalmente o lanche da tarde e o jantar. E aí, onde vai pra food? Então, é muito mais fácil você fugir, você furar. Então, você precisa arrumar estratégias para você se ajudar. Comprar marmitas, ir ao supermercado, planejar as suas refeições. Então, tudo começa com planejamento. Ter o hábito, né? Na realidade, é a construção do hábito, né? Sim. Não ter as coisas em casa, as besteiras em casa. Porque aí é como você falou, aquilo ali é um gatilho para mim, por que eu vou ter aquilo em casa? Então, eu sei, por exemplo, mas assim, eu já peguei também algumas coisas como desafio, né? O que me pega é a massa. É o que você ama, né? É o que eu amo. Mas assim, hoje eu já sei lidar. Por exemplo, no nosso casamento, sobrou doce que eu congelei, ficou 6 meses lá em casa congelado. Nossa. Isso é porque eu doei, entendeu? Então, assim, hoje já não é um problema pra mim, mas já foi. Por exemplo, já foi problema pra mim Häagen-Dazs. Porque a gente é de época, né? Aquele sorvete. Nossa, tinha um de doce de leite que era maravilhoso. E o de morango. Nossa. E aí, se deixasse, eu comia um pote. Eu falei, não tá dando, não. E dizem que sorvete é o pior alimento do mundo. É um doce. É mesmo, Tati? Fala um pouquinho dos piores, assim, só pra chamar a atenção das pessoas. Sorvete por causa do volume de gordura hidrogenada. Gordura trans, demais. É pura gordura, né? E olha o tanto que é interessante. Na natureza, você não encontra um alimento que tenha açúcar e gordura nele. Então, você pega o abacate, ele é gordura. Você pega uma melancia, praticamente só carboidrato. Então, é muito ruim você misturar gordura com carboidrato. É uma bomba muito ruim para o corpo. Então, sorvete é açúcar, gordura. Um churros é açúcar, gordura. Então, sorvete, embutidos, principalmente salsicha, refrigerante, são os piores alimentos. Tati, falando um pouquinho de intolerância. Também tem a dieta para as intolerâncias, né? E eu tenho percebido muito, às vezes, no social, as pessoas mais intolerantes à lactose, a glúten, a frutose, etc. Mais restritivas. Existe algum embasamento, alguma coisa cientificamente hoje comprovada que você saiba, por causa o quanto do aumento das intolerâncias? Tem muito a ver com a alimentação. Então, intolerância às pessoas também. Não, eu ia falar disso depois, mas você puxou. Vamos inverter o papel. Fala, Karina. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas são cada vez mais intolerantes, né? Sabe por quê? De novo, vamos falar da mente? Porque tem muito a ver com a frustração. As pessoas estão buscando fontes de prazer com muito mais volume, muito mais tendência, porque aquilo já não dá mais, eu quero outro prazer, e que mais rápido, né? O mundo é muito mais rápido. E aí, o que acontece com a intolerância? Se eu não tenho prazer, eu me frustro. Se eu me frustro, eu demonstro comportamento de intolerância. Exato. Então, não é só a intolerância alimentar. Com certeza, as pessoas, hoje a gente vê muito mais intolerantes. Intolerantes no trânsito, intolerantes nas suas relações, muito mais fechadas para ouvir. Tem muito sentido isso. Eu quero, quem sabe, estudar a intolerância alimentar com a intolerância humana. Será que tem a ver? Deixa aí a dica, gente. Quem quiser fazer a pesquisa. Então, por que hoje em dia existe muita intolerância? Tá? Lactose,
ao glúten, quando eu falo ao glúten, tá, pessoal, não estou falando daquela pessoa que é celíaca, né? Porque a pessoa que ela é celíaca, ela não pode consumir nem traços de glúten, Sim. tá? Então, tem glúten, lactose e a frutose. Isso é fruto de uma disbiose intestinal. Então, ela se torna intolerante momentaneamente por hábitos alimentares errôneos, tá? E é claro que quanto mais... assim, na verdade, são vários fatores, né? Então, quanto mais você ingere um alimento, você tem uma tendência maior, às vezes, a até desenvolver, mas no caso, até alergia alimentar do que uma certa intolerância. Mas aquela pessoa que retira totalmente, então eu vejo que veio um modismo muito grande. Não pode mais lactose. Não pode mais glúten de jeito nenhum. Então, quando a pessoa ela radicaliza, ela pode se tornar intolerante. E quanto mais uma pessoa consome um alimento, ela pode desenvolver uma alergia, tá? Então, primeiro, acho que veio um pouco essa moda do retirar tudo. Segundo, a questão da má alimentação. Então, isso gera uma disbiose intestinal, uma alteração na microbiota do intestino. Então, você acaba tendo muito mais bactérias ruins, maléficas, do que bactérias boas. E aí, você aumenta a permeabilidade intestinal, que seriam buracos no seu intestino, tá? Então, são bactérias que podem cair na corrente sanguínea e são bactérias que vão fermentar, que vão formar gases, que vão distender seu abdômen, entendeu? Criar desconforto, né? Bactérias maléficas. Então, como é que você corrige isso? No início é importante você retirar, tratar o intestino, fazer um cardápio mais anti-inflamatório, muitas vezes um food maps, uma dieta de baixo food maps, que aí retira tudo que favorece gás e tudo mais, e entra com, né, probiótico, prebiótico, né, às vezes até a glutamina, enfim. E aí você trata e depois você vai colocando. Então, a intolerância à frutose não é pelo açúcar da fruta, mas ela foi gerada pelo açúcar do doce, pela frutose do doce. Então, o que é o açúcar? Sacarose mais frutose. Então, é essa frutose artificial do açúcar que gera intolerância à frutose. Aí a pessoa, tô tirando fruta. Não. Você vai tirar muitas vezes momentaneamente, mas não foi o açúcar da fruta que te gerou aquela intolerância. E sim o açúcar, a frutose, dos produtos industrializados. E me fala então agora a dica, porque a gente tá chegando no final, daqui a pouco o Fábio fala assim, pode cortar, olha lá ele rindo. Se deixar, a gente fala que até amanhã. Viu? Todos os meus convidados, vamos ficar aqui, Fábio. A questão da restrição mesmo, assim. Crianças ou adolescentes, né? Ou crianças que mudam o hábito, assim. O que favorece? Você até deu a dica, né? Não compensar coisas que você acha que deve compensar dentro da sua cultura, dos seus valores ali, na criação dos seus filhos, com comida e nem com presentes. Perfeito. Porque isso pode gerar bons hábitos e até memórias afetivas compensatórias vinculadas à comida. Mas o que fazer quando as pessoas se tornam muito restritas mesmo? Não gosto disso, não gosto daquilo, porque você falou que a alimentação ela tem que ser uma fonte de prazer, mas ela tem que ser uma fonte de prazer saudável. Então, como ligar isso, né? E descobrir... ou se descobrir as pessoas que às vezes não gostam muito disso, ou tem muita restrição alimentar no sentido do sabor, como que elas se descobrem, ou como uma mãe como eu consegue introduzir novamente alimentos saudáveis? Então, primeiro, a pessoa, é importante ela estar aberta a isso, porque a beleza do ser humano é que ele é muito adaptável, e o nosso paladar ele vai mudando. Então, quanto mais você vai retirando açúcares, produtos industrializados, você vai melhorando a palatabilidade. Então, você passa a sentir melhor o sabor dos alimentos. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Se você é aquela pessoa com muito Ruffles, Nissin miojo, que são coisas que tem muito glutamato de sódio, qualquer coisa vai ficar sem graça perto daquilo. Se ela consome muito açúcar, uma fruta não vai ser saborosa. Por que perdeu a palatabilidade? Isso é bom para jogar forca. Exato. Então, a partir do momento que você retira esses alimentos, então ela vai voltando a sentir o sabor daquilo. Agora, o grande segredo é não forçar, oferecer em pequenas quantidades, tá? Provocar experimentação.
fazer preparações diferentes. Então, você pode pegar uma beterraba, bater com molho de tomate, e aí ficou um molho legal. Você pode colocar a beterraba, às vezes, no feijão. Você pode fazer um arroz, às vezes, com uma cenoura e com brócolis. Você pode fazer uma torta de legumes com pedacinhos, ou só bater aquele chuchu ou aquele brócolis e vai dar aquela cor. Então, para criança, a cor, ela atrai muito, né? Uhum. Então, você pode pegar um repolho roxo e fazer um macarrão junto com o repolho roxo, ele vai ficar roxo naquela água, entende? Então, brincar com essa criatividade, oferecendo aos poucos, sem forçar muito, mas o principal é você variar a forma de preparação. Então, para você saber se a criança gosta ou não daquele alimento, você tem que oferecer 11 vezes, principalmente na época da introdução alimentar. Né? Mas assim, no caso da sua filha, ela tá com quantos anos? 13. 13. A formação da identidade, do paladar, ele vai muito até os 7 anos de idade. E até essa época gostava de tudo, comia tudo. E aí agora é isso, sabe? Tentar mudar. Às vezes até enganando, às vezes ela nem vai saber que tem aquilo. E Larissa, ela vai escutar. E aí ela vai gostar, então ela já vai se abrindo. Porque é igual eu falo, o que dá sabor à comida é tempero. Então, se estiver bem temperadinho, se tiver um prato bonito, porque realmente também a gente come com os olhos, sim, né? É muito mais... A gente é visual, né? Sim, e até mesmo sorvete, né? Pega banana, tritura ela com um pouquinho de cacau, com uma outra fruta, com morango. Você pode pegar, às vezes, sei lá, um chocolate... mais amargo, 70%, derrete ele em banho-maria. Pega 2 claras em neve, bate bem e mistura. Pronto, ficou uma mousse. Aí vamos fazer um podcast de receitas deliciosas? Vamos. Tati, agora sim, pra gente ir finalizando mesmo, você tem muita experiência, são 19 anos, extremamente estudiosa, super disciplinada, porque eu te conheço. Eu queria que você falasse 1 ou 2 casos de sucesso que você falou assim, Karina, esses são assim, da minha carreira, sabe? São meu orgulho, essas pessoas que passaram e que venceram mesmo. Alguém que você se recorde, que você se lembre, que você leve isso assim como um case de sucesso, em que você transformou essa vida, né? Ou vidas. É interessante, porque eu falo muito pro meu paciente assim, quando ele conquista, quando ele consegue, nossa, eu fico tão feliz que parece que você já ganha o seu dia. E quando também tá aquela dificuldade, você se envolve querendo poder ajudar, né? Então, realmente, a gente vive isso, né? A dor e a alegria do outro. Tem uma paciente minha que eu falo pra ela, falo assim, olha, esse tratamento seu ficou muito barato. Porque isso aqui foi uma lipo. Você emagreceu 20 quilos. Uau. É uma paciente minha, ela até vai no consultório até hoje. Então, ela emagreceu 20 quilos e hoje ela, assim, é magrinha, ela pesa 49, 50 quilos, tem 1,60 m e poucos, e ela... hoje a gente trabalha, sim, e ela é super disciplinada. E ela tomou gosto pela atividade física, pelo comer saudável, porque realmente mudou a mentalidade. Então, a gente trabalha muito a questão da definição. Ela chama Fabiana. Parabéns, Fabiana. Espero que você veja. E então, é uma paciente que me veio à mente agora. Tem um paciente meu também, o Célio. Nossa, que eu admiro demais ele. Ele tem seus 60 e poucos anos, chegou no consultório com acho que 125 quilos, mais ou menos, e hoje pesa 72. Uau! Parabéns, Célio! E já tá há um tempo também comigo no consultório, então hoje também a gente trabalha mais a questão de melhora de massa magra, definição, e ele já tá mantendo o peso, assim, já tem um tempinho. Porque o legal não é só conquistar, né? Sim. Você conquista, melhora um monte de coisa. Mas o manter, porque às vezes a pessoa, agora eu já conquistei, já emagreci, eu já engordei, eu já defini, enfim, né? Porque eu não quero focar só no emagrecimento, mas agora eu já consegui. E aí relaxa, não pode relaxar, pode. Por isso que tem que manter, por isso que o grande diferencial é a mudança de mentalidade. Porque quando você olha para os ganhos, nossa, eu melhorei minha digestão, eu gosto de comer isso hoje. Porque aí você melhor, vai comer, né? Dorme melhor. Então aí quando você vai comer aquela coisa que não é saudável, você vai ter azia, sua digestão não vai ficar legal. Então, assim,
É olhar para os ganhos mesmo, né? Uhum. Tati, é possível trabalhar compulsão alimentar? Sim. Só com dieta? Não. Não. Aí é uma equipe multidisciplinar, normalmente? Tem casos específicos, né? Me veio a compulsão alimentar, mas imagino que existam outros casos que é preciso lançar a mão de uma equipe multi. Como é isso? A compulsão... as pessoas confundem muito compulsão com exagero, tá? Então, assim, você sentar e comer uma barra de chocolate, às vezes 2 vezes na semana, isso não é compulsão. Compulsão é você comer, tá cheio, você vai na geladeira, você pega uma coisa, às vezes a gente pega comida até do lixo, entendeu? Então, assim, ela tá literalmente fora do controle, ela nem pensa mais, tá? Então, ela perde completamente o controle em relação à alimentação. E, então, assim, geralmente, pessoas compulsivas, pessoas, assim, que não estão conseguindo sozinhas, obesos, bariátricos, é necessário o acompanhamento de um psicólogo, muitas vezes um psiquiatra, tá? Então, assim, Tatiana, eu não sou contra medicação, tá? Até mesmo medicamento para emagrecer. Então, tem muitos momentos que eles são necessários, tá? Agora, existe uma grande diferença entre você tomar um medicamento com orientação médica, e mesmo com orientação médica, só tomar o medicamento não vai resolver seu problema. Porque o medicamento vai ser uma atitude paliativa. Você vai voltar a ganhar peso, tá? Porque você vai parar o medicamento. Então, o ideal é você associar o medicamento com essa mudança de mentalidade. Então, ele vai ser um start, algo para te ajudar. Um incentivo. Então, tem pessoas que às vezes estão depressivas, né? Não conseguem, então, controlar o impulso. Então, tem medicamentos específicos para isso. Às vezes para melhorar um pouquinho a serotonina, às vezes para melhorar um pouquinho a dopamina, às vezes para melhorar um pouquinho o controle sobre esse impulso. Mas tem que fazer o acompanhamento alimentar junto, porque senão ela vai voltar a ganhar peso. E é importante dizer que o medicamento ele precisa ser desmamado. Tá? Então, uma pessoa que ela tem depressão, se ela para de tomar o medicamento de uma vez, muitas vezes ela vai ter que tomar aquele medicamento pelo menos 1 ano, 1 ano e meio. Por quê? Porque se ela para de tomar o medicamento de uma vez, ela vai ter uma outra crise, 2, 3 anos depois, ou às vezes até mais tarde. Um medicamento para emagrecer, quando você toma um medicamento, o que acontece? Nós temos 2 hormônios, que é a leptina e a grelina. Então, a leptina é o hormônio da saciedade e a grelina é o hormônio da fome. E aí, você tem um estímulo da produção da leptina, que é o hormônio da saciedade. A gordura, ela produz citocinas inflamatórias. A gordura, ela te inflama. É um processo inflamatório do corpo. E aí, o que acontece? Você vai tendo uma baixa de leptina. Então, você diminui a produção da leptina, que é o hormônio da saciedade. Aí... Ou seja, quanto mais inflamado você tá, menos saciado você está. E com isso, você consome mais. Por vários motivos. Pelo aumento da insulina, né? Então, se a insulina tá alta, você também perde controle sobre o alimento, enfim. Mas, aí, o seu corpo tá recebendo um estímulo para produzir leptina. Se você para de tomar o medicamento de uma vez, o que acontece? Aí a pessoa empolga, não tô sentindo fome mesmo, não vou comer. Aí, o seu corpo, ele não vai voltar a produzir leptina do dia pra noite. Pode ter pico ou não? Aí você tem uma fome muito maior, por isso que a pessoa engorda logo depois que ela para de tomar o medicamento. Então, o medicamento tem que ser desmamado, para o seu corpo ir voltando a produzir a leptina aos poucos, né? Entendi. E pra gente finalizando mesmo, quero que você só responda a última pergunta e fique à vontade de falar suas redes sociais, seu endereço, deixar o contato pro pessoal. O que você mais ama em ser nutricionista? O que eu mais amo em ser nutricionista são 2 coisas. Poder fazer parte da trajetória desse processo, porque a pessoa que ela vê a beleza do processo, ela entende a vida. Porque a vida é o processo, né? De aprendizado, de construção e de vitórias. Então, você passa muito mais tempo no processo do que atingindo seu objetivo. Então, eu me sinto privilegiada, honrada de poder fazer parte do processo dos meus pacientes, né? Deles confiarem em mim e tal. E o segundo
as pessoas que você conhece, porque elas te marcam, né? Então, você foi uma pessoa, né, que veio, que agregou, que eu falo que é um anjo na minha vida, que eu super admiro, e que nós ficamos amigas. Então, quantas pessoas eu ganhei ali no consultório? Ontem, eu atendi um rapaz, um pastor, que deve ter ali seus 60 anos, 50 e poucos anos, não lembro agora da idade dele. Que pessoa joia. Que pessoa joia. Eu falei, gente, que pessoa especial. Sabe? Então, são pessoas especiais que vão entrando. Esse paciente mesmo, que eu comentei, o Célio também. Gente, que gracinha. Eu atendo ele, a filha dele, o marido da filha dele. Então, assim, são pessoas que já viraram tão queridas, sabe? Então, nossa, quantas pessoas bacanas, quanto network a gente faz também, sabe? Assim... É muito gratificante, sabe? Tanto o resultado, tanto o processo que você trilha junto, porque você vai aprendendo as dores daquela pessoa, as conquistas, então você vai vivenciando junto, você vivencia a dor, você vivencia as conquistas, né? Tem uma outra família também que eu atendo, que é uma graça, e que tem um tempinho que eles não estão no consultório, e que eu fui no casamento da filha deles, e quando o bebê nasceu, eu fui lá no hospital conhecer, e agora que tudo começou com ele trouxe a família, e ele ficou muito ruim, foi pro hospital, e aí eu não estava tendo contato, sabe? E aí eu falei com a filha, porque eu tinha visto nas redes sociais, e graças a Deus ele esperou, tá recuperando. Hoje eles já me mandaram um vídeo da recuperação, já estamos conversando de novo. Então, de você vivenciador, a alegria das pessoas que vão caminhando junto com você e poder participar disso, sabe? No final, você se conecta com o humano, né? E É a missão, né? E é isso que a gente faz. A gente veio pra cá pra isso, né? Pra transformar vidas, pra facilitar o caminho do outro, pra ajudar no processo de desenvolvimento do outro, pra ensinar. E, assim, uma honra ter você aqui, é de verdade. Eu sei que ela veio me buscar pela orelha, gente, abafa. Eu estou há 1 ano fugindo dela por uma série de coisas, até falar de mim, ó. E eu vou falar aqui, ela tinha horário amanhã, 11 horas da manhã, e desmarcou. Por que eu desmarquei? Então vocês me ajudam para trabalhar. Mas ela não me escapa essa semana. Eu vou ficar no consultório, gente, até 10 horas da noite. Pra atender ela, mas eu vou atender. Eu tava muito bonitinha, tudo certinho na pandemia, tinha chegado no meu peso que eu queria, já tava entrando mais pra definição de massa, etc. E aí eu lesionei o joelho. E não só com a lesão do joelho, mas uma série de questões emocionais que vieram juntos. Então, assim, foi um ano muito desafiador, e não é justificando, mas eu não tava conseguindo lidar com tudo que eu tinha pra lidar. E acabei engordando de novo. Então, agora... é foco total, um novo momento, e vocês vão me ver mais magra daqui uns dias, ó. Me aguardem. Gente, falei aqui com a Tatiana Pontes, maravilhosa nutricionista. Deixa as redes aqui antes que a gente finalize. Fala para eles qual que é seu @, de Instagram. Meu Instagram é Tatiana J. Pontes. E eu atendo no Orion. Hoje, na Clínica Áurea. É uma equipe bem legal, com cirurgião plástico, endocrinologista, dermatologista, uma equipe bem bacana também, que eu tenho a honra de participar ali. E lá no meu Instagram tem o telefone da clínica, no linkzinho. Vai ser um prazer receber vocês. Eu vou deixar o Instagram dela aqui também, e fecho falando assim, o quanto eu aprendo com ela, e ninguém, mas ninguém mesmo, vive de vontade. Muito obrigada. Até a próxima.